Em um evento recente sobre o real digital, eu escutei a seguinte fala que me fez refletir sobre o valor do nosso dinheiro. Vejamos. Quais são as preocupações que nós, como fiscalizadores de 15% do PIB, temos com a introdução de um ativo que não só é digitalizado, mas como tem curso legal e curso forçado? Ó, criptomoeda vai existir uma aqui no Brasil, porque moeda é algo que você é obrigado a aceitar. Se você vai na padaria e paga 20 reais e alguém fala, vou te voltar o troco em bala de leite Kids, como a gente via quando era pequenininho lá na nossa propaganda, você pode recusar esta mercadoria, certo? Bala de leite Kids não tem curso legal nem curso forçado. Se alguém fala, eu vou te devolver em criptoativos, enfim, emitidos por não sei quem ali, que é muito bom, etc., você também pode recusar. Você fala, eu não quero nem bala de leite Kids, nem criptoativo. Agora, se alguém te falar, eu vou te devolver em real, você não tem como recusar. Certo? O nome disso é curso legal e curso forçado da moeda. Então, para valer mesmo, criptomoeda só existirá uma neste país aqui, é aquela que é de fato a moeda nacional. Ponto assim. Esse é apenas um trecho da apresentação do Alessandro Ottaviani da SUSEP no encontro anual do Drex, do Banco Central do Brasil. Para quem não se lembra, Drex é o nome do real digital. E esse vídeo não é uma crítica à fala dele, até porque ele está apenas constatando o que é um fato. Nós somos sim obrigados a aceitar o real nas trocas voluntárias por conta das leis de curso forçado. Assim como os argentinos são obrigados a aceitarem o peso, por mais que ele tenha perdido quase todo o seu valor, assim também como nós éramos obrigados a aceitar as nossas moedas moribundas do passado, como Cruzeiro, Cruzeiro Real, Cruzado, Cruzado Novo, cujo poder de compra era dizimado pelo Banco Central em questão de meses. Mas o Ottaviani tem razão quando ele diz que, pela lei, moeda é aquilo que é estabelecido que tem curso legal, ou seja, poder liberatório para quitação de dívidas e pagamento de impostos. E cada país faz questão de deixar bem claro, pela lei, o que é e não é moeda. E por isso que desde o início, quando se debatia sobre o Bitcoin, moeda eletrônica ou criptomoeda, a gente buscava definir muito bem, não é criptomoeda, é criptoativo. Porque o moeda do criptomoeda pode estar em contradição com o que a lei estipula como sendo moeda, aquilo que tem curso legal. Então, por essa ótica, o Ottaviani sim está correto. Mas a verdade é que, do ponto de vista de um economista que busca entender os fenômenos monetários, às vezes as questões legais têm menos importância. E esse foi justamente o meu objetivo quando escrevi o livro Bitcoin, a moeda na era digital, em março de 2014, lá se vão quase 10 anos, porque o foco era entender, diante da teoria monetária, o que a gente poderia dizer sobre o Bitcoin, sobre aquele novo ativo que talvez um dia poderia se tornar moeda no sentido econômico do termo, de meio de troca comumente aceito e não apenas sob a ótica legal, aquilo que a lei está estipulando como tendo curso legal. E analisando a própria história do dinheiro, a história do dólar, a gente reflete sobre o significado da lei para que uma moeda, para que um ativo se torne realmente um meio de troca universalmente aceito. E será que é a lei que vem antes ou será que é o mercado que realmente define voluntariamente aquilo que será usado como moeda? E analisando justamente a história do dólar, olhando primeiro pela ótica da Constituição Americana, a gente tem o seguinte na seção 10 sobre os poderes negados aos estados. Então diz aqui o seguinte: nenhum estado pode fazer qualquer outra coisa senão ouro e prata, moedas de prata e de ouro, tender, então que tenha curso legal no pagamento de dívidas. Então aqui já dizia na Constituição que nada além de ouro e prata poderia ser considerado de curso legal e os estados não poderiam fazer isso. Depois, na Lei da Cunhagem de 1792, é muito interessante porque aqui se define o que era realmente a palavra dólar, que já aparecia na própria Constituição Americana, mas sem uma definição clara. O que era o dólar? O que é pagar 10, 20, 30 dólares, que já estava na Constituição. E a Lei da Cunhagem veio a esclarecer exatamente o que isso significava. E aqui dizia o seguinte, que dólares ou unidades, cada uma para ser do valor do dólar espanhol as the same is now current, já que o mesmo é agora
corrente, ou seja, tem curso, está circulando, e para conter 371,25 grãos de prata pura. Então, o que a lei da cunhagem apenas reconhecia? O que já era prática do mercado. O dólar espanhol, uma moeda de prata, já era amplamente utilizada, já tinha curso, e por conta desta realidade, a lei vinha apenas a atestar o que o mercado já estava praticando. Então, a lei veio depois de uma mercadoria, de uma moeda, ser livremente adotada pelos colonos americanos. E claro que depois de várias décadas, especialmente ali durante a Guerra Civil Americana, a Guerra da Secessão, em que Abraham Lincoln precisava financiar o esforço bélico e apenas por meio da taxação ou do endividamento, não se mostrava possível. E é aí que passaram a emitir pela primeira vez uma moeda de papel inconversível. Então não era mais pagamento lastreado em ouro ou prata, mas sim um papel moeda inconversível. E passaram leis de curso legal, o famoso Legal Tender Act, então a lei de curso legal, para obrigar que os cidadãos americanos aceitassem o que depois ficou famoso como os chamados greenbacks, porque eram também pintados de verdes, mas eles perderam muito valor e foi também um imbróglio legal que foi parar na Suprema Corte Americana, que inicialmente decretaram que não, uma moeda inconversível não pode ter curso legal, e depois voltaram atrás e resolveram que sim, era constitucional uma moeda de curso legal. E avançando mais algumas décadas, finalmente tivemos depois a criação do Federal Reserve em 1913, passou a funcionar em 1914, e que também passou a emitir a sua Federal Reserve Note, ou a nota do Federal Reserve, que tem curso legal, apesar de ser um papel moeda inconversível. E aqui vem a parte interessante, que a gente começa a entrar nas nuances do que é curso legal e curso forçado, porque não são a mesma coisa, por mais que no Brasil e Argentina e em países emergentes acabam sendo utilizados como termos intercambiáveis, mas não o são. No caso dos Estados Unidos, curso legal significa que a moeda americana, então a nota do Federal Reserve, essa cédula, ela pode ser usada para quitar dívidas pré-contratadas e pagamento de impostos. Mas os cidadãos americanos não são obrigados a aceitarem a moeda física, o papel moeda dólar ou as moedas metálicas. Eles podem recusar. Isto é perfeitamente legal. Está inclusive no site do Federal Reserve. Vou colocar aqui na tela, ó. É legal para que um comércio nos Estados Unidos recuse o pagamento em espécie, então o dinheiro em espécie, como forma de pagamento, e aí diz que não tem nenhum estatuto federal obrigando que um negócio privado, uma pessoa ou uma organização tenha que aceitar a moeda, o dinheiro em espécie ou as moedas metálicas como pagamento para bens e serviços. Os negócios privados são livres para desenvolver as suas próprias políticas sobre aceitar ou não dinheiro, a não ser que haja uma lei do Estado, não federal, que diga de outra forma. E aqui diz então que legal tender significa que essas notas do Federal Reserve têm curso legal para todas as dívidas, a cobranças públicas, impostos e outras obrigações. Então isso significa que esse estatuto, que todo o dinheiro americano identificado acima é válido e é uma oferta legal para o pagamento de dívidas quando oferecidas pelo credor. Então isso significa até o poder liberatório, que o devedor está liberado do credor quando ele oferece a moeda que é legalmente aceita no país. E novamente a gente tem também aqui no site do Tesouro Americano, na verdade até o Bureau of Engraving and Printing, ou o escritório de engrave e de impressão, que é quem realmente imprime as notas físicas do Federal Reserve, e que tem aqui o mesmo parágrafo no site do Federal Reserve. Mas por que isso difere de países como o Brasil? Porque aqui nós temos
o curso legal forçado, ou no espanhol também, que é o forçoso, onde os cidadãos são obrigados a aceitar. É uma contravenção, inclusive no Brasil, pelo artigo 43 da Lei das Contravenções Penais, é um crime se recusar a aceitar a moeda de curso legal em território brasileiro. E no Brasil nós temos desde a implantação do real, então lá se vão quase 30 anos, maio de 94, a lei que estipulou a URV, a Unidade Real de Valor, como tendo curso legal. Então aqui, ó, o URV será dotada de poder liberatório a partir de sua emissão pelo Banco Central do Brasil, quando passará a denominar-se real. E também da mesma forma, no artigo 3º, por ocasião da primeira emissão do real, tratada no caput do artigo 2º, o cruzeiro real não mais integrará o sistema monetário nacional, deixando de ter curso legal e poder liberatório. Mas qual é então essa diferença do curso legal do curso forçado? É que o curso forçado você não pode recusar a moeda nacional. Nos Estados Unidos isso é possível, em outros países desenvolvidos também, até porque há a livre conversibilidade da moeda. Não no sentido antigo de que a moeda era conversível em ouro ou em prata, mas sim que ela pode ser trocada livremente por qualquer outra moeda estrangeira. Mas até nem sempre foi assim. Nos próprios Estados Unidos, de 33 até 77, quando vigorou a chamada cláusula do ouro, que vedava a indexação no metal precioso nos contratos nos Estados Unidos, e o mesmo vigorou, por exemplo, na Alemanha do pós-guerra até 98, quando introduziram o euro. Mas enfim, se busca fazer uma distinção entre curso legal e curso forçado. E fazendo pesquisa para esse vídeo, inclusive encontrei um recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal do Brasil sobre um assunto de vale-refeição, mas se busca definir melhor o que é, então, curso legal e curso forçado. Aqui temos, então, ó, o primeiro, o curso legal expressa a qualidade e valor líquido da moeda, em razão do que ela não pode ser recusada. O curso legal assegura a ampla circulação e imposição de aceitação da moeda, daí a sua característica como meio de pagamento. Já o curso forçado é a qualidade da moeda inconversível, vale dizer, de instrumento monetário que não pode ser convertido em algum bem que represente o valor nela declarado. A verdade é que essas definições, eu diria que são discutíveis, porque pelo termo curso legal, legal tender do inglês, não há essa obrigação, a moeda pode ser recusada. Mas enfim, o fato é que no Brasil e em países emergentes, a moeda tem curso legal e forçado. Nós somos sim obrigados a aceitar a moeda, independentemente da sua qualidade. Se for uma boa moeda ou se for uma péssima moeda, igualmente você é obrigado a aceitar. Como foi no passado, como é hoje, como foi e está sendo com a Argentina. E por esse motivo que quando eu assisti essa fala do Ottaviani, logo me veio à cabeça que como a gente vive num mundo estranho, porque até eu precisei ir ao Twitter para falar sobre isso. Ó, vou colocar aqui na tela exatamente o que eu escrevi. Ó, aqui temos então. Imagine uma empresa fabricar um produto que é tão ruim, mas tão ruim que o Estado te obriga a aceitá-lo. Pois é, isso se chama moeda estatal. Tão ruim que tem que forçar goela abaixo dos cidadãos. E agora virá a versão cripto dela, que em princípio esse é o chamado Drex. Mas por que eu escrevi isso? Porque, de fato, primeiro, a moeda é uma mercadoria e as leis de oferta e demanda se aplicam igualmente ao dinheiro. Se o dinheiro é super ofertado no mercado e se torna abundante, significa que o seu preço cai. E qual é o preço do dinheiro? É o seu poder de compra. Ele vale cada vez menos, ele compra cada vez menos. E os preços dos bens e serviços expressados nesse dinheiro que ficam aumentando sem parar, porque o dinheiro que está perdendo o poder de compra. Esse é o problema. Mas pelas leis de curso forçado, mesmo que isso aconteça, nós somos obrigados a aceitar essa moeda. Mas o que é interessante é que essa imposição não acontece a qualquer preço. O Estado não tem poder de impor a moeda a qualquer preço. Quando ele tenta assim fazê-lo,
surgem os mercados paralelos, como acontece com o câmbio na Argentina, em que o câmbio oficial é 300, 400, enfim, logo deve ser estipulado um novo patamar pelo presidente Javier Milei, e há um mercado paralelo com um verdadeiro cardápio de taxas de câmbio, que aí são as taxas reais, aquelas que os cidadãos realmente estão dispostos a aceitar. Então, no fim das contas, o que a lei de curso legal e forçado garante não é uma moeda boa, não é uma oferta inelástica, mas sim garante uma demanda mínima. Por pior que seja a moeda, a lei de curso legal forçado garante essa demanda mínima. E quando a gente compara com moedas do passado, como ouro, como prata, ou talvez como a nova moeda do futuro, o Bitcoin, o que nós temos não é uma garantia de demanda mínima, mas temos sim uma garantia de escassez pelas próprias leis da natureza, que tornam o ouro e a prata uma mercadoria escassa e, portanto, não pode ser super abundante, assim como as regras e incentivos da rede do Bitcoin que impedem uma emissão além dos 21 milhões de unidades que foram estipuladas quando o sistema iniciou a rodar lá em 2009. Então essa é a grande diferença. Então, lei de curso legal não garante moeda boa, garante que até a moeda ruim será aceita por você, pagador de impostos. Espero ter gostado desse vídeo, vou colocar alguns vídeos sobre esse assunto aqui para quem quiser se aprofundar mais no tema e volto no próximo. Valeu!